Olá, o nosso convidado hoje é o cantor Neto Alves, aqui de Jacareí. Muito obrigado pela sua presença, por ter aceitado o nosso convite. Ô Rodrigo, eu que agradeço, um prazer estar retornando no seu programa. A gente estava conversando há 10 anos atrás, tive a oportunidade de participar com meu irmão aqui. Estou muito Né? feliz de estar de volta com você aqui. 10 anos, né? A 10 gente anos, veio, exatamente, 2013, né? a gente Olha, gravou lá no Parque da Cidade, né? sim, sim. Daqui a pouco a gente vai passar uns trechinhos desse programa aí, do arquivo da TV, né? Queria começar essa nossa gravação falando exatamente sobre a sua infância, né? O que você lembra da sua infância? Você é nascido em Jacareí, né? Sou nascido em Jacareí, Rodrigo. Eu nasci e morei até os 9 anos, mais ou menos, ali no Parque Santo Antônio, na Avenida Vale do Paraíba. E depois dos 9 anos eu fui para o Jardim das Indústrias. E lá eu saí um pouco depois que casei, mas voltei para lá, criamos raízes lá e estou lá até hoje. Mas assim, foi uma infância. Meu pai militar, a gente foi, como diz, foi criado naquele sistema Rigidez ali, bem né? rígido, né? E no Parque Santo Antônio a gente quase não saía, tinha os amigos da escola, tudo, então até os 9 anos eu fiquei bem confinado ali, brincava dentro de casa, eu era uma avenida que passava muito carro, né? E depois no Jardim das Indústrias que eu fui ter mais uma infância assim, de brincar, conhecer o pessoal mais da rua, tudo, e ali eu aprendi muito, né? E da cidade, como a gente sempre gostou muito de música, desde de muito pequeno e tal, e eu me lembro muito, meu pai levava nos festivais que tinha, na época tinha Namoro no Parque, tinha festivais de música sertaneja muito no Parque dos Eucaliptos, né? E eu me lembro bem disso. A gente tinha Praça Conde Frontin ali, tinha os trilhos, adorava ir lá andar em cima do... Inclusive, É. quebrei o braço uma vez lá. Fiquei marcado. Mas era muito bacana. E assim, as coisas mudam, né? Tudo vai E evoluindo, mudando. essa lembrança sua do Parque Santo Antônio, da infância, o que você lembra do bairro especificamente, dos vizinhos se conhecerem? Como é que era esse bairro da sua infância? Olha, assim, até hoje a gente sempre teve a sorte de ter vizinhos muito bons, sabe? Me lembro sempre daquela época que ia viajar, deixava a chave com o vizinho molhava a planta, cuidava de cachorro, sabe? Então eu guardei muito isso e hoje eu tenho a oportunidade de estar assim. Tem uns vizinhos muito bons também onde eu moro e a gente acaba fazendo isso que a gente aprendeu, né? E a sua família, além de você e do Davi, tem mais irmãos ou não? Tem mais um irmão. Um irmão. O mais novo, Fábio. E esse não se interessou por música? Esse não. Hoje ele é empresário, tem uma padaria, né? Tem outros negócios dele, tem restaurante, tudo, mas da música mesmo ele não. Como diz o Faustão, esse é normal, né? Esse é normal. Esse foi trabalhar, o pessoal fala. E você falou que o seu pai costumava levar vocês em festivais, assim, e escutava música em casa também? Muita, assim. Nós, nós crescemos já no meio, né? Meu pai sempre gostou muito, apesar dele ter o trabalho dele na polícia, tudo. Os finais de semana, o hobby dele, a gente tinha um primo, tem um tio que canta também música sertaneja. Então, os finais de semana a gente ia nas rodas de viola na casa deles. Meu pai cantava com esse primo também. Então, desde muito novinho, já cresci nesse meio. E em casa era meu pai sempre cantando, meu pai gostava de brincar, nunca tocou muito violão, mas ele brincava ali. E a gente foi aprendendo assim. Você lembra mais ou menos a primeira música que vocês aprenderam nessa toada aí? A primeira música que nós aprendemos que ele nos ensinou foi o Chico Mineiro. Essa que foi Exatamente, a gente falou você citou no comecinho a entrevista que vocês deram pra gente, né? É exatamente 10 anos atrás, 31 de janeiro de 2013. Eu vou pedir pro pessoal da técnica rodar pra gente o vídeo número 3, que acho que é sobre esse mesmo assunto também, e o Davi estava falando sobre isso. Que legal. Isso, meu pai, ele sempre gostava de... por diversão, vamos colocar assim, mas sempre tinha uma dupla com um primo e sempre ficava cantando e a gente sempre acompanhando, então... Daí foi assim, foi tendo gosto pela música sertaneja. E sempre sertanejo, seu pai sempre sertanejo. Isso. Vocês lembram de alguma música assim que seu pai costumava cantar, dessas antigas aí? A primeira música até que a gente aprendeu a cantar com ele foi Chico Mineiro. É? Isso. Pode um trechinho? Vamos lá. Fizemos a última viagem, foi lá pro sertão de Goiás.
Foi eu e o Chico Mineiro, também foi o capataz. Viajemos muitos dias pra chegar em Ouro Fino, aonde passamos a noite numa festa do divino. Essa música diz muito, né? Porque ele fala muito do relacionamento, de irmãos. E eu sei que para você ver o que é o destino, né? Sim, e assim, a gente pegando a letra hoje, vendo, eu e meu irmão, a gente sempre conviveu muito. Tudo que a gente tinha era junto. A gente chegou a trabalhar com comércio também, né? Fora a música, a gente sempre teve um trabalho alternativo. Então, nós já trabalhamos em padaria, com mercadinho, tudo. Mas sempre os dois juntos. Então, era... 4 anos de diferença, né? 4 anos de diferença, isso. Para a gente voltar na nossa conversa, onde a gente parou, você estava falando que seu pai levava para cantorias, né? Sim. E vocês começam a cantar assim desde cedo? Ele levava vocês crianças para festival? Sim, assim, o Rodrigo, o Davi nem tinha começado a cantar, era muito novinho, acho que eu tinha uns 5, 6 anos mais ou menos. Eu já fiz minha primeira apresentação. Nessa apresentação assim, de coragem, de subir num palco. Teve um evento na época, a Fábrica Eaton, uma festa junina. E tinha uma banda famosa da região tocando, eu não me lembro o nome agora. E daí eu vi aquilo e quis subir lá. E meu pai me levou e eu cantei uma música lá, o pessoal gostou bastante. E daí eu comecei a aprender as músicas e tal. E o Davi foi crescendo e daí a gente começou a brincar em casa, né? Até que a gente viu que era aquilo mesmo que a gente queria. Meu pai começou Quer dizer, a ensinar. você nunca foi uma criança assim introvertida, né? Na verdade, eu sou muito introvertido. Mas no palco? No palco consigo mudar, sabe? Não digo mudar assim, mas o Davi era muito mais extrovertido do que eu. Eu sempre cuidei da parte de documentação da dupla, das relações comerciais, das burocracias, né? E ele sempre fez o social ali. Ele era um cara bem extrovertido. Mas no palco a gente transforma, né? Como diz, você está apaixonado por aquilo ali, você acaba... Muda a chavinha, né? Sim, sim. E o Davi também começa a cantar cedo, igual você? Também. O Davi também, quando deu a idade ali dos 7, 8 anos, a gente já começava a brincar em casa, os dois juntos ali, né? E a formação da dupla se dá a partir de quando, oficialmente, assim? Da dupla mesmo, eu tinha acho que 13 anos eu tinha, mais ou menos. A gente montou mesmo a dupla e começou a se apresentar. E você lembra as primeiras apresentações? A primeira apresentação mesmo como dupla que nós fizemos foi na Associação dos Violeiros de Jacareí. Na época, esse nosso tio que cantava era Quinzinho e Zé da Serra. A associação, assim, tinha todo domingo e eles tinham uma apresentação, 3 músicas por dupla que cantava lá, que já era associado, tudo, né? E ele viu a gente cantando em casa, sabia toda a história, falou, não, vamos lá que hoje eu vou dar um espaço meu para vocês. Daí nós fomos, a época era o seu Tião Martins. Ele e a dona Terezinha que apresentavam o programa, ele era o presidente da associação, tudo, e daí a gente cantou uma música. E daí ele mesmo falou para mim, não, canta mais uma, mais 2 aí. E daí nós não paramos mais. A associação sempre se apresentava em outras cidades, a gente começou a fazer parte da caravana dele. Você falou que começou com 13 anos, pelos meus cálculos, assim, em 1990, mais ou menos. Isso, mais ou menos. E quando as duplas sertanejas estavam explodindo no país inteiro, né? Sim. Leandro e Leonardo, sim, Zezé de Camargo, Chitãozinho e Chororó. E vocês foram nesse embalo, acho que além da história da infância, né? Sim. Também por conta disso, né? Sim, e assim, como a gente cresceu nesse meio, o sertanejo era muito forte, né? A família toda gosta de música sertaneja, tem muitos parentes o meu pai veio da roça, né? Então, minha mãe também foi criada em fazenda, tudo. Então, isso vem muito forte na gente. Os seus pais, eles dois são de Jacareí? O meu pai é de Santa Branca. Santa Branca. E minha mãe é de Serrana, perto de Ribeirão Preto. Uma cidadezinha próxima a Ribeirão Preto ali. E como é que ela chega aqui em Jacareí? Por conta do seu pai? É por causa do meu pai. O meu pai, ele foi trabalhar na polícia e trabalhou em São Paulo muito tempo. E o irmão da minha mãe trabalhou com ele.
E numa das visitas que ele fez a Ribeirão Preto, acabaram começando a namorar, tudo, e daí... Para a gente encerrar esse bloco, eu vou pedir para o pessoal da técnica soltar o vídeo número 1, que é um vídeo do começo da carreira de vocês, do Neto Davi. Vamos lá. De quando é isso aí, mais ou menos? Puxa, a data eu não lembro, Rodrigo, mas Você aí, tinha o quê, uns 20 anos aí, não? eu tinha uns 18 a 19 anos aí, eu tinha. Provavelmente em Jacareí, né? Isso, Jacareí. Eu não sei se era no Clube da Saudade, mas eu me lembro que foi a banda que a gente montou com um amigo nosso, o Sidão, inclusive ele está de fundo ali. Mas aí a gente já, como diz, já estava começando a fazer os bailes nas noites da vida aí, tudo. Muito legal essas lembranças. Tá certo, vamos fazer o nosso primeiro intervalo aqui. O Gente no Destaque volta daqui a pouco. Até já.